Ainda tudo bem? Vamos lá para nossa quarta live sobre o tema gestão de conflitos. Faltam uns minutinhos ainda para o horário do meio-dia, então vou fazer uma retrospectiva, né? Que a gente está aí a semana inteira trabalhando o tema de uma maneira assim bem tranquila, né? Falando muito na questão da comunicação, como a gente se expõe, como a gente esclarece as coisas, sempre visando o quê? Que a gente tenha, né, o mínimo de conflitos na vida e quando isso acontecer que a gente saiba se posicionar, se colocar, né, deixar as coisas mais claras possível com as pessoas com quem a gente convive, seja na vida pessoal, seja no trabalho, seja nos relacionamentos de amizade, que a gente consiga observar realmente como a gente tem se comportado. Trazendo até um atendimento de hoje, né, de uma pessoa que está com esse tipo de dificuldade, né, de se posicionar diante das pessoas. Eu até comentava com ela sobre o auto-amor, né? Quando a gente se ama, quando a gente se respeita, a gente não consegue viver em relações conflituosas e tóxicas. A gente fica muito incomodado com isso. Só que é muito fácil um relacionamento tóxico perdurar. Por quê? Porque a gente entra em questões internas, às vezes até da nossa infância, que nos levam a achar que a gente não é merecedor, merecedora de relacionamentos positivos. Então a gente acaba caindo nessa armadilha e é inconsciente. Então, quando a gente trabalha com reprogramação mental, reprogramação emocional, com as ferramentas da PNL, com as ferramentas do desenvolvimento humano, o que a gente pode possibilitar essas pessoas que estão em relacionamentos tóxicos ou estão constantemente em conflito é trazer à consciência delas as causas, os motivos para elas se manterem nesse tipo de relação, nesse tipo de situação. E quando a gente faz aflorar a consciência, a gente trabalha com as ferramentas trazendo uma reprogramação, fazendo com que essa pessoa se empodere, sinta que pode lidar com isso de uma maneira mais voltada para a solução. Então aí sim, a gente vai trabalhando com cada cliente de uma forma que ele entenda que ele pode sim, né, ter direito a ser amado, a ser respeitado, a ser valorizado, dentre tantas outras coisas, tá bom? Então é muito forte tudo isso, o cérebro ele é muito poderoso e a gente tem que aprender a lidar com ele. Anos estudando eu ainda me sinto assim, vamos dizer, na pré-escola, né, do que a mente humana é capaz e do como a gente pode trabalhar a nossa mente, tá bom? Só fazendo essa abertura. Mais um ponto que eu quero trazer hoje, que eu quero deixar uma indicação de livro, tá? Negociação e Solução de Conflitos, do Daniel, né? Do Dante, aí o Daniel, Dante Martinelli e da Ana Paula de Almeida, tá? Esse é um dos livros, tem muitos livros que falam de comunicação assertiva, de comunicação eficiente e de negociação, né, e de gestão de conflito. Então assim, por quê? Porque esse conteúdo aqui, ele é um conteúdo básico, né, para quem quer se aprofundar e às vezes até se tornar um mediador de conflito, é muito importante o estudo de mais conteúdo, tá, gente? Só isso aqui não vai ser suficiente, tá bom? Então, boa tarde para quem está comigo hoje. A gente vai retomar esse tema, né, da gestão de conflito. Tô deixando aqui então a indicação de um livro, mas gente, eu sempre falo, ler e estudar é o básico, né? A gente tem que ler, estudar e complementar os conteúdos sempre, não ficar no raso. Quem quer resultado tem que se aprofundar. Eu leio, estudo constantemente, então assim, a gente não chega aqui falando coisas da nossa cabeça. A gente buscou em alguma fonte confiável. Um livro que eu recomendo é esse, Negociação, né, e Solução de Conflitos, do Dante e da Ana Paula, tá? Só digitar na internet o nome do livro, já acredito que já apareça. Qualquer dúvida também,
pode me perguntar no direct. Pessoal, vamos falar hoje da importância da comunicação não verbal? Aliás, agora estudando PNL mais profundamente, eu percebo que às vezes falar muito até nos prejudica, tá? Às vezes a gente ficar falando demais, contando historinha, faz até a gente se perder do que precisa encontrar dentro da gente. Bom, é uma fuga também, falar demais. Eu tô hoje aqui usando o espaço da minha amiga Neia Terapias Complementares. Para quem não conhece, não segue ela ainda no Instagram, convido a seguir, uma maravilhosa. E ela me cedeu aqui o espaço hoje para gravar a live, então quero primeiro agradecer, né, por estar nesse espaço tão gostoso, tão harmonioso, tão aconchegante, com uma energia tão boa. Então já primeiro passo bem dado, né? Já estamos num lugar muito legal para fazer a live de hoje. Então vamos falar hoje, a gente já vem falando sobre negociação de conflitos, técnicas e habilidades. Hoje eu quero complementar falando da comunicação não verbal. Então, primeiro, comunicação não verbal anda de mão dada com a verbal. Aliás, ela transmite muito mais do que a verbal. 70% do que a gente quer demonstrar na nossa comunicação não é verbal. Vem na nossa fisionomia, no tom da nossa voz, na nossa postura. Então, assim, é bem interessante a gente refletir sobre tudo isso. Obrigada, Neia, né? Tá aqui com a gente. Então, vamos lá. Eu preciso entender que eu posso não dizer nada e estar dizendo tudo. Cuidado! Dá até medo, né? Tem gente que é tão bom em ler uma comunicação não verbal que às vezes a gente fala assim pra pessoa: ué, você é médium? Você é vidente? Porque a pessoa sabe o que você tá sentindo sem você falar uma palavra para ela. Isso é técnica, é estudo do corpo, estudo da fisionomia, estudo do tom de voz. Então é bem interessante a gente conhecer mais sobre comunicação não verbal. Aliás, um tema que eu amo, estudo, adoro e tenho vários livros sobre isso também. Então, primeira coisa é o contato visual, né? O olho no olho que a gente fala. Ele tem que ser frequente, tá? Se você quer passar confiança para alguém, você tem que olhar nos olhos daquela pessoa. Se você está no momento de negociar um conflito, de gerir um conflito, de apaziguar, você tem que olhar nos olhos das pessoas envolvidas. Senão, não transmite segurança, não conecta com o outro. Eu, particularmente, não confio muito numa pessoa que está falando comigo e não está olhando para mim, tá? Não está olhando nos meus olhos. Até mesmo hoje com essa febre de celular, gente, quantas vezes você está falando com uma pessoa, ela tá, tô te ouvindo. Tá lá, cadê meu celular? Nem sei. Tá aqui, né? Na frente. Então, a pessoa fica assim. Você fala assim, poxa, então tá. Quando você tiver tempo e quiser me ouvir, a gente conversa. Conexão não rola com a outra pessoa com o celular na mão, gente. Às vezes você tem até vontade de se abrir, de falar alguma coisa mais profunda com alguém e não vai falar se a pessoa estiver ali no celular enquanto fala com você. Ou a pessoa fala com você ou ela te pede um tempo, usa o celular e volta. Se você está presencial, é melhor olhar no olho, a pessoa sentir que conectou, tá? Outra coisa é o afeto. Afeto na fala, empatia na fala, leveza. Então, assim, o tom emocional que eu dou para cada situação que eu interajo. É uma situação de estresse, eu tenho que vir com uma voz mais tranquila para baixar aquela energia. É uma situação de tristeza, eu tenho que vir com um tom de compreensão. Esses dias mesmo eu recebi uma notícia triste de uma pessoa que está com câncer. E antes de enviar o áudio, eu estava com a minha energia muito alta, eu estava num dia super tumultuado. Antes de enviar esse áudio, né, dizendo, poxa, que eu espero que você melhore logo, conte comigo, as coisas que a gente diz quando tem alguém doente, eu respirei, me acalmei, pensei o que eu ia falar, aí eu mandei o áudio nesse tom de compreensão, de empatia, de dando força para a pessoa superar, me colocando à disposição dela, porque eu percebi que se eu mandasse aquele áudio correndo, meu tom de voz ia sair acelerado, não ia sair o tom que eu queria passar, tá bom? Então, o tom de voz, o volume da tua voz, a forma que você emite as palavras, a
a ênfase que você dá em determinadas palavras e a tua expressão facial dizem muito a seu respeito e dão o direcionamento da conversa que você tem que ter. Então, tô apaziguando um conflito, tentando uma solução e chego com um tom de voz mega agressivo, alto, incômodo, querendo como se eu estivesse impondo com a minha voz ali, eu mando, né? Só lamento, não vai rolar de resolver não. E tem gente que se irrita, tá? Repare, se alguém quer brigar com você e você baixa o tom da tua voz, você tá trazendo essa pessoa tentando trazer ela para um equilíbrio, ela vai ficar irritada, ela não vai gostar. Por quê? Ela está predisposta a uma discussão, ela quer brigar. E você baixando o seu tom mostra para ela que você não quer brigar, muito pelo contrário, que você quer resolver. E é aí que a pessoa mais se irrita, porque ela não vai desistir da briga. Então você continua mantendo o teu tom baixo e o teu corporal relaxado. Não enrijeça, não aumente o tom da tua voz, porque se você entrar na energia do outro, é confronto. Bum! Estoura a bomba. Então, cabe a você, se estiver mais consciente, mais tranquilo naquele momento, cabe a você baixar o tom. Você dita o tom. Se você quer resolver o conflito, mesmo que o outro esteja numa carga bem alta de energia, você baixa e dita o tom da conversa. Se você está mediando um conflito, idem. Podem estar as duas partes berrando, em pé, gesticulando. Você vai manter o tom baixo, vai manter teu corporal relaxado, vai se manter sentado, só vai intervir se eles tentarem se bater. Caso contrário, você continua ali. Você é o ponto de equilíbrio ali na conversa, né? Então mantenha-se no equilíbrio. Ai, é difícil, meu marido isso, meu filho aquilo, meu chefe aquilo outro. Gente, eu tenho explicado desde que a gente começou esses vídeos. Você tem que ter convicção de que a melhor solução é a paz e não a guerra. Não entre na guerra do outro. Não assuma o sentimento do outro. Mantenha-se no seu propósito. Não dá para conversar com a pessoa naquele dia, ela está muito nervosa, deixa essa conversa para outro dia. Para um dia que você possa fazer uma condução visando alinhamento e solução. Eu tenho falado isso muito, a gente está guerreando por pouco, a gente está brigando o tempo todo, a gente está se acusando, se julgando, metendo o dedo um na cara do outro. Isso não é humanidade. Ser humano é uma raça inteira, então a gente tem que tentar se unir. Eu sei que é bem complexo, opiniões diferentes, cada um quer fazer uma coisa da vida, mas se foi, né, o livre-arbítrio foi dado. Cada um faz suas escolhas. E impor nossas escolhas ao outro nunca foi solução. Então a gente tem que buscar o diálogo, tem que buscar soluções, tem que buscar gerir nossos conflitos para a gente ter paz. Eu falo, paz não compra no supermercado. Eu não troco a minha paz por nada nesse mundo. Já basta os conflitos diários que a gente vai ter, querendo ou não. Ainda vamos caçar briga? Eu não fico caçando briga por aí não, tá, gente? Tô fora. Então, assim, um ponto que eu quero tocar, né, pra essa live de hoje, assim, escolhe o lugar, escolhe o momento certo pra falar, sabe? A gente às vezes também tá perdendo isso de vista. Então, às vezes a gente pega a pessoa desprevenida, pega a pessoa já estressada, pega a pessoa cansada e vai falar com ela no pior lugar e no pior momento. Marido que quer corrigir a esposa na frente de filho, mãe que quer brigar na porta da escola. Gente, vamos pensar, sabe, qual que é o melhor lugar, qual que é o melhor momento e qual que é a melhor pessoa com quem eu tenho que falar para que a gente chegue num acordo e que as coisas se resolvam. Gritar, esbravejar, buzinar, xingar, reclamar, não é solução, nunca foi, nunca será. Falando uma pessoa que não é perfeita, tá? Que tem dias que realmente eu reclamo, brigo, discuto também, sou gente.
mas eu tô sempre tentando evitar o confronto nos momentos que não são apropriados. Tem momento que não é. E às vezes você quer até conversar de repente com seu marido, aí você vai lavar roupa suja na frente de família, de vizinho. Não é legal. Até porque que resultado a gente vai ter disso? Não vai ser positivo. Não, não vai. Então assim, o lugar, a atmosfera, se tem barulho, se a gente tá num local que permite intimidade, se essas pessoas que estão perto são íntimas o suficiente para ouvir seus problemas, né? Então se a gente vai criticar ou vai pedir explicação, tem que estar a sós com aquela pessoa ou com aquele grupo envolvido. Não vai fazer num teatro com público, vender ingresso para resolver seus problemas pessoais ou para os seus problemas de trabalho. Sabe, você fez fofoca com todo mundo que trabalha com você, aí depois você vai tentar resolver com o seu chefe, com a sua chefe. É complexo, tá? Se você vai elogiar, é legal em público, né? Se for um elogio sincero, se for importante. Mas tem gente que prefere até ser elogiado no privado. Então, cuidado. Será que essa pessoa vai gostar de ser elogiada em público? Até nisso a gente tem que pensar. Se a discussão começou e você vê que está saindo do controle, ou que não é o momento, você diz para a pessoa assim, você não se importa, a gente pode discutir isso mais tarde ou depois? Geralmente a pessoa já está raivosa, né, irritada, vai vir atrás de você, vai falar, não foge da discussão, nós vamos resolver isso agora, essa é a hora, eu quero falar já. Continue mantendo seu posicionamento. Então, desculpa, eu não quero discutir agora. Até porque percebe que a pessoa está exaltada, segura. Alguém tem que ser o racional aí na conversa. Se você é o que está mais lúcido, fala, não é um bom momento. Realmente eu prefiro que a gente converse outra hora. Pode ser? Eu já passei por isso. E aí tive que pedir para a pessoa umas 20 vezes assim, não vou falar agora. E a pessoa cada vez se irritava mais, não é um assunto para agora. Até que a pessoa, de tanto insistir, viu que eu não ia ceder. Aí ela falou, tá, a gente conversa depois. O que aconteceu? Depois, quando a gente foi conversar, que a gente marcou, a pessoa não tinha nada mais para falar. Pensei melhor, aquilo ali não tinha nada a ver, vamos ficar numa boba. Ela, oi? Viu? Não é pôr panos quentes em coisas que tem que resolver. É perceber a hora que vale a pena entrar na briga e a hora que não vale. Se for uma discussão saudável, ok, faz parte da vida. Quando o negócio deixa de ser saudável, recua, tá? E eu quero deixar uma dica de ouro hoje. Então, inverter os papéis. Eu sempre deixo a técnica, né? A técnica, quando a gente está numa discussão onde o não verbal está muito pesado, às vezes a gente percebe a pessoa até querendo ir para uma violência, para estimular a empatia, para a coisa ficar melhor, a gente se coloca no lugar do outro, inverte os papéis, né? Percebe a perspectiva do outro, dá mais atenção para o que ele está falando, faz o contato visual, tá? Porque quando você faz contato visual, mas você faz com empatia, sabe o que acontece? Essa pessoa tende a, pelo rapport, que a gente falou em outro vídeo, essa pessoa tende a se acalmar junto com você. Olha que legal! Oi, Lu, boa tarde, lindona. Então, assim, a pessoa vai se conectar com você, tá? Expressão facial, a pessoa está nervosa, irritada, você vai manter sua expressão facial atenta, com gentileza, com empatia, até sorrindo. Não pode rir, que aí a pessoa fala, você tá rindo do quê? Então, você vai dar um semi-sorriso, transmitir isso, tá? Transmitir paz. E movimento de braço e mão? Não vou ficar falando assim com a pessoa. Sempre tranquilo, gestos suaves. Se possível, até nem fazer muitos gestos. Perceba a diferença? A gente não fica mais calmo quando a gente fala sem gesticular tanto? É uma coisa que eu preciso treinar, porque eu sou descendente italiano, belo. Falo com as mãos o tempo todo. E a postura e o distanciamento corporal, né? A pessoa vai vir para cima de você, ou você vai para cima de alguém quando está mais irritado. Então, tente manter um distanciamento também saudável e uma postura, como eu já tinha dito no começo do vídeo, bem tranquila, tá?
Não vou em cima, não falo na cara do outro, cuspindo, né? Mantenho uma distância. Entenderam? Para quem chegou agora há pouco, o vídeo vai ficar gravado. Se tiver dúvida, coloca no direct. Lembrando que amanhã vai ser uma live tira dúvidas mesmo, sobre conflito, gestão de conflito, comunicação assertiva, eficiente. Para compartilhar uma situação que você está passando, pode pôr no meu direct, eu não cito nomes. E aí a gente tenta trazer uma vivência, uma solução dentro da comunicação não violenta, que é uma ferramenta também que a gente tem que usar, tá? Então amanhã é tira dúvidas e eu vou explicar, esclarecer o que é o meu curso Comunicação Poderosa, onde eu trago ali também muito conteúdo sobre como a gente ter uma comunicação melhor, uma comunicação, como o próprio nome do curso diz, poderosa, que vai impactar positivamente a nossa vida, tá bom? Quero deixar uma frase: qualquer um pode zangar-se, isso é fácil, mas zangar-se com a pessoa certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, não é nada fácil. E é isso que a gente vem trazendo aqui nessas lives, tudo bem? Todos nós estamos sujeitos a ficar irritados, a não gostar de alguma coisa. Mas até aí, será que eu estou descontando na pessoa certa? Será que essa é a hora certa? Será que esse realmente é o motivo certo? Será que estou fazendo isso da maneira certa? Isso é uma reflexão que eu quero deixar para todos nós, tá bom? E para quem chegou depois, eu indiquei esse livro, ó, Negociação e Solução de Conflitos, ok? E eu quero encerrar com um ponto bem interessante. Se você está atraindo conflito para a tua vida, sabe, para raio de conflito, presta atenção na tua postura de vida. Presta atenção como estão suas emoções, seus sentimentos, como você se relaciona com o outro, em que posição você se coloca na vida. Você se coloca na posição de vítima, inconscientemente, tá? Reflete se você de repente não tem algum interesse inconsciente de ser vítimas em algumas situações, sejam elas pessoais, profissionais ou sociais. Quero deixar essa pulguinha, sabe? Pulguinha, por que será que eu vivo me metendo em confusão? Por que eu sempre discuto com fulano, com o Beltrano, com o Ciclano? A gente precisa refletir sempre. As coisas não acontecem de repente, do nada, sem um propósito. O conflito, ele tem uma vida própria, sabe? Ele é criado, ele tem uma fonte de origem, ele tem uma causa. Não adianta eu tentar resolver só na comunicação algo que tem uma causa, às vezes, emocional ou mental. Então eu preciso refletir, da onde está vindo. Se repete na tua vida situações de conflito, é uma liçãozinha que está aí, que você precisa assimilar e talvez está deixando passar batido. Não adianta querer botar pano quente nas coisas, sabe? Cobrir o sol com a peneirinha. Eu adoro esses ditados porque eles trazem algumas coisas. Não adianta, gente. O que é e precisa de solução e ponto, tá? E agora fazendo minha propaganda. Quem precisar de atendimento em desenvolvimento humano, principalmente nessas questões de reprogramação mental, emocional, de reconhecimento de crença, de quebra de crença, né? Eu estou à disposição, inclusive com atendimentos presenciais esse ano. Então me chama no direct e a gente bate um papinho, ok? Por quê? Não adianta, se eu não for na raiz do problema, sabe quando você tenta arrancar uma plantinha, mas você corta só por cima e deixa a raiz lá? Aí você cobre com pedra, né, com um monte de coisa para fingir que tá tudo bem? Não tá tudo bem, a planta vai crescer de novo. E às vezes cresce mais forte, ok? Joia? Resolvido aqui? Quem curtiu dá joinha, espero vocês na live de amanhã, deixem suas dúvidas no direct e amanhã eu respondo tudo que vocês quiserem sobre gestão de conflito dentro do meu conhecimento, tá? O que eu não souber eu vou falar, não sei,
De boa. Gente, obrigada, gratidão. Encontro vocês amanhã para a última live. Tô até triste porque eu adorei fazer essas lives de gestão de conflito. A gente se vê amanhã então, no mesmo bate-horário. E não é que eu consegui fazer as lives meio-dia? Só por Deus, hein? Viu como quando a gente se desafia o negócio dá certo? Ó, poder da decisão e da mente. Beijo no coração, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau!